existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. E cantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo, melhor lugar é aos pés do Salvador. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus amados, estamos aqui nessa noite para prestar o nosso culto ao Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, sendo grato a Ele por tudo quanto Ele já tem feito por nós durante todo esse dia, né?
Foi uma manhã maravilhosa, uma palavra maravilhosa aos nossos corações, que impactou a vida de cada um daqueles que puderam estar aqui de manhã. E depois nós tivemos um suculento almoço, né? Os irmãos fizeram um churrasco e todos que vieram puderam se deliciar com aquele churrasco, aquela comida. E após uma tarde, quem pôde dar um cochilo, descansar, estamos aqui novamente para adorar ao nome do Senhor nosso Deus. E vamos fazer isso com alegria, meus amados, sabendo que o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós nos colocarmos em pé, para estarmos lendo a palavra do Senhor nessa noite, para estarmos iniciando o nosso culto de adoração. Palavra do Senhor que está em Apocalipse capítulo 5, versículos de 6 a 10. Livro de Apocalipse, o livro das revelações, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10. O título dessa leitura é a visão do livro selado, com 7 selos e a do Cordeiro. Quem encontrou diz amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reis, reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, oração de adoração. Eu convido o presbítero Hans para estar orando juntamente conosco. Querido Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sim, meu Deus. Privilégio, Pai, de estarmos mais uma vez na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que podemos realizar hoje no dia do Senhor. Obrigado, Senhor, por aquele encontro tão gostoso de meio-dia, pela mensagem que recebemos cedo. Pai, obrigado. O Senhor tem sido maravilhoso nas nossas vidas, de forma que nós não temos nem palavras, Senhor, para te agradecer. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada só a Ti. Obrigado, Senhor, mais uma vez que estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor esteja usando os Teus servos que estão ali à frente. Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. E possamos sair daqui, meu Pai, com o coração cheio daquilo que o Senhor tem para nós essa noite e colocar em prática no nosso dia a dia. Continua, Senhor, a nos sustentar. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, meu Pai. Pelo que o Senhor tem feito por nós, na vida de cada um de nós. Seja abençoando o nosso pastor também ali, meu Pai. Usa o teu servo, Senhor. Abençoa ricamente a vida dele ali e abençoa também a volta dele, Senhor. Continua, Senhor, a nos sustentar. Pai querido, nós te amamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido por nós, feito por nós e continuará fazendo, Senhor. Pai amado, tudo isso nós oramos, gratos ao Senhor, por tudo, ó Pai amado. Amém, meu Senhor. Amém, graças a Deus. Poder estar sentado. Meus amados, então, nós olhamos essa leitura a qual nós fizemos nessa noite, no livro de Apocalipse. Houve um impasse ali no céu, enquanto que havia um livro
nas mãos do Deus Todo-Poderoso que estava sentado no trono. E a palavra nos diz que não foi achado ninguém, nem no céu e nem na terra, capaz, em condições de abrir aquele livro. E enquanto a palavra do Senhor nos diz que, no contexto que nós lemos aqui, que João, ele chorava porque ninguém havia sido digno de abrir aquele livro. Então a palavra nos diz que um dos anciãos bradou para ele, dizendo: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e está apto para abrir o livro e desatar os seus selos. E este, após ter feito, conforme nós lemos, a palavra nos diz que os 24 anciãos, todos os seres que estavam ali nos céus, adoraram a ele, exaltaram a ele. Por quê, meus amados? Porque o Senhor Jesus, ele é digno da nossa adoração. E foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, para adorar ao Senhor. Nenhum ser humano, nem mesmo os anjos poderosos de Deus, anjos que a palavra nos diz que uma das suas pernas pode ficar na terra e outra no mar, de tão grande que são, de tanto poder que eles têm, nem mesmo os anjos são dignos de adoração. Conforme nós podemos ver em Apocalipse 22, versículos 8 e 9, a palavra nos diz que quando estava ali, o Senhor estava acabando, o anjo estava acabando de relatar aquelas coisas para João, que está no Apocalipse, prestes já a fazer o fechamento, o encerramento daquele livro. A palavra nos diz que João ali, quem sabe, num ato de emoção, num ato ali de temor, ele quis se prostrar para adorar aquele anjo que falava com ele. E aquele anjo disse: olha, não faças tal, adora a Deus. Nem mesmo aquele anjo, revestido de um tão grande poder, ele se achou digno de ser adorado, mas disse para João: adore a Deus. Por quê? Porque somente o Senhor é digno da nossa adoração. E foi para isso que nós saímos dos nossos lares nessa noite, para virmos adorar ao Senhor. Então adore ao Senhor nessa noite, adora a Ele em espírito e em verdade, porque o Pai tem prazer, o Pai ama aqueles que assim o fazem, o adoram em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Amém. Vamos ainda nos colocar em pé e vamos estar fazendo mais uma leitura na palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 38, versículo 1 e 8. Salmo 38, versículo 1 ao 8. O arrependimento do pecador. Quem encontrou diz amém. Amém. Eu vou ler o primeiro versículo. Vamos fazer uma leitura alternada, melhor dizendo, né? Versículo 1 ao 8. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Amém? Podeis assentar? Meus amados, estamos diante de um salmo, salmo de Davi. Quem foi Davi? Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que guerreou, que batalhou as batalhas do Senhor.
Mas mesmo Davi sendo um grande homem de Deus, mesmo Davi sendo um homem humilde, que esperou aí muitos anos, mesmo já sendo ordenado rei, sendo ungido rei, ele esperou. Ele poderia ter tomado posse do seu reino, ter desbancado Saul, mas mesmo assim Saul, estando enlouquecido, ensandecido ali no trono, não querendo que Davi reinasse sobre Israel, Davi esperou durante um bom tempo para assumir o seu trono. Mas mesmo Davi sendo um homem tão humilde, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi também teve as suas fraquezas na carne. Davi cometeu muitos erros, e talvez o pior deles foi o de cometer um adultério e um homicídio ao mesmo tempo, quando adulterou com Batseba e depois mandou que matassem o seu marido. E Davi aqui nesse salmo, ele confessa ao Senhor, ele rasga o seu coração diante de Deus, mostrando para o Senhor as feridas putrefatas que o seu pecado havia causado a ele. E então ele clama ao Senhor, ele pede a misericórdia do Senhor, ele confessa ao Senhor. E nós, meus amados irmãos, não somos diferentes de Davi. Nós também temos as nossas qualidades, mas nós também temos, quem sabe, os nossos defeitos, nós temos os nossos erros, as nossas falhas, e não pensemos que isso não está diante do Senhor. Isso está diante do Senhor. E nós, como servos de Deus, como pecadores remidos que somos, precisamos, quando nos encontramos aqui na presença do Senhor, seja em casa, onde for, mas principalmente aqui nessa noite, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, com um coração sincero, com um coração verdadeiro, para que então o Senhor possa se compadecer de nós, o Senhor possa ter misericórdia de nós, o Senhor possa perdoar os nossos pecados e aceitar a nossa adoração e aceitar o nosso culto. Pois a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 28:13, que o que encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então essa noite também é noite de confissão de pecados. Por quê, meus amados? Porque muitas vezes nós nos queixamos de tantas coisas na nossa vida, nos queixamos dos problemas financeiros, nos queixamos dos problemas na família, nos queixamos da sociedade, da política, nos queixamos de tantas coisas, das enfermidades, mas a palavra do Senhor vem de encontro aos nossos corações nessa noite, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, a palavra nos diz, por que, pois, se queixa o homem vivente? Cada um queixe-se do seu próprio pecado. Então, meus amados, nessa noite o que nós temos que nos queixar é do nosso próprio pecado e confessá-lo diante do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele é misericordioso. Senão a palavra do Senhor não nos diria, em Lamentações capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, meus amados, nessa noite nós vamos colocar em pé mais uma vez, e nós vamos fazer uma oração de confissão. Nós vamos confessar o nosso pecado. Ou seja, vamos colocar em pé, e nós vamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, em um ato de contrição, em um ato de reverência ao Senhor, sabendo que Ele é santo e que nós somos pecadores, carentes da sua graça, pecadores remidos, carentes da sua graça. Nós vamos orar uma oração de confissão. Pai querido, aqui estamos em Tua presença nessa noite, não porque somos melhores do que aqueles que estão lá fora, Senhor, e que ainda não deram crédito à Tua palavra, aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus e o têm confessado como seu Senhor e Salvador.
Estamos aqui nessa noite, Pai, primeiramente porque a Tua graça nos alcançou. A Tua misericórdia, ó Pai, se fez presente na nossa vida e fomos salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou seu sangue inocente ali na cruz por causa dos nossos pecados. E nós temos crido, Pai, e nós temos recebido esta tão grande salvação. E aqui estamos nessa noite para invocar o Teu nome. E aqui estamos nessa noite, ó Pai, para confessar os nossos pecados, sabendo, Senhor, que muitas das vezes nós temos pecado em pensamentos, nós temos pecado em palavras, nós temos pecado em atitudes, coisas que não têm agradado ao Senhor. Ó Pai querido, tenha misericórdia de cada um de nós que aqui estamos, e venha nos visitar com misericórdia, Pai. Venha nos visitar com graça, para que cada um de nós possamos, Senhor, nesta noite sentir o Teu perdão, sentir o Teu consolo sobre as nossas vidas. Que cada um de nós possamos, Senhor, após sentirmos esse perdão maravilhoso, sermos revigorados, sermos encorajados, termos a alegria do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, para estarmos Te adorando na beleza da Tua santidade, invocando o Teu nome que é santo, invocando o Teu nome que é eterno, invocando o Teu nome que é poderoso. Ó Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor é bom e eterna é a Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Ainda de pés, vamos ler o Salmo 147, versículo 1 ao 6. Para já estarmos passando para a parte... ou melhor, desculpa, irmãos, nós vamos ter o louvor agora. O hino, né? 269 é o hino que vamos louvar o Senhor. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Mais uma palavra do Senhor. Vamos colocar em pé. Salmo 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Salmo 147, versículos 1 ao 6. Salmo 147, versículo 1 ao 6. Amém? Vamos fazer a leitura alternada. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor, nosso é muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor é um Pai de livres, indável os ímpios em terra. Amém? Conjunto. Perdão em graça. Perdão em graça. Boa noite, igreja. Desculpa. Boa noite, igreja. Vamos estar cantando todos juntos, perdão e graça.
chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor. Todo dia eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor. Todo dia eu preciso do teu amor. Tua voz. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, tocando no meu coração. Eu abro mão de decidir o que é melhor, em governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz
nós te louvamos, te adoramos, ó Pai. Expressamos, ó Pai, assim, o amor que temos para o teu Senhor através desses cânticos espirituais. Ó Deus querido, que toda palavra proferida através desses cânticos, meu Deus, nós tenhamos a consciência que não seja apenas dos nossos lábios, mas que saia do nosso coração, Senhor. Amém. Nós cantamos, Senhor, que o Senhor venha governar o nosso coração. O Senhor venha administrar a nossa vida. Amém. Senhor, que isso seja uma verdade, meu Deus. Retire de nós toda hipocrisia, Senhor. De adentrarmos a porta da casa do Senhor. Nos colocarmos na tua presença. Cantarmos ao Senhor. Orarmos ao Senhor. E quando o Senhor falar conosco, nós fechamos o nosso coração. Não permita que isso aconteça, meu Deus. Mas no nome santo de Jesus, nós te louvamos. Amém. Que aqui estamos, que o Senhor nos dá essa oportunidade. Sim. Te louvamos e te adoramos, meu Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos e te adoramos, que o Senhor sabe da nossa imperfeição. Sabe o quanto nós pecamos. Pecados esses já confessados. Mas que nós venhamos cometer, Senhor Deus, como o Senhor falar conosco através do teu servo, e não ouvir a tua palavra. Te louvamos, meu Deus, pela oportunidade. Amém. Ela é única, Senhor. Cada domingo que vemos aqui é único. Por isso, em nome de Jesus, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém. Ao Senhor, que tão somente é devida, pois tu és o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos. Amém. Amém, meus amados? Nós vamos chamar as crianças aqui à frente. Nós estamos orando por elas. Elas vão ter o seu culto, a palavra do Senhor apropriada para elas ali embaixo, enquanto nós estaremos ouvindo a poderosa mensagem da palavra do Senhor aqui. Tem os avisos? Reunião da UCP, sábado às 3. Está avisado. Em tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então está aí, né? Tem mais dia 4, sábado que vem, às 15 horas. Tem mais algum aviso? A SAF, visitação, segunda-feira, às 17 horas, na porta da igreja, né? Então amanhã, às 17 horas, aqui na porta da igreja, a SAF estará se reunindo para visitar. Só esses avisos? Amém? Plenária da UPA depois do culto. A sábado tem programação da UPA, né? E depois do culto tem reunião plenária com a UPA. Vamos orar, crianças? Vamos orar? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações e certamente continuará falando, porque agora é o momento da mensagem da tua palavra. Que o Senhor possa estar instrumentalizando teu filho, missionário Lincoln, para falar aos nossos corações a tua palavra, e que nós venhamos nos ater a ela e sermos obedientes, ó Pai. Também abençoa o culto das crianças, que elas possam receber uma mensagem ministrada ali pelas irmãs que estarão fazendo esse trabalho, que elas possam ser edificadas e abençoadas na tua presença. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos então, nesse momento, meditar na palavra do Senhor, dando continuidade ao nosso culto. E eu quero convidar os irmãos para que abram sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, os versos de 1 a 3.
Nós estamos no mês da família, encerrando, né, o mês da família, nosso último domingo do mês de maio, e nós temos falado acerca de famílias e acerca de como nossa família pode ser bênção, deve ser bênção nesse mundo, e como nós podemos fazer para que nossa família realmente seja bênção de Deus. E tudo isso tem um propósito. Na semana passada nós falamos acerca da necessidade de nós restaurarmos a nossa família, para que nossa família seja abençoada e também abençoadora, para que nossa família seja obediente ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco acerca de como se iniciou essa ideia de que as nossas famílias devem realmente ser bênção, não somente para nós ali, mas para todo mundo. A família cristã deve abençoar todo mundo. E tudo isso começou com uma promessa que Deus fez. Na verdade, nós sabemos, a história da humanidade começa ali com Deus criando uma família, mas uma família que por um momento se desviou do Senhor. Em um determinado momento, o Senhor chama alguém, ele faz uma promessa para que então todo o povo de Deus fosse restaurado, e para que todos os povos fossem atingidos por esse povo, ou por esta família que Deus constituiria. Então nós vamos ver o início dessa história ali, quando Deus chama Abraão, ou chama Abrão, que era o nome até então, ele faz promessas. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez, para que nós possamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, grande é o teu nome, grande é o Senhor sobre toda a terra, fiel em tudo que o Senhor diz, misericordioso em todas as suas ações, mas justo também em tudo que o Senhor faz. Nós nos colocamos diante de ti para ouvir a tua palavra. Nós queremos que o Senhor fale conosco, nos instrua segundo a tua vontade e nos molde segundo o teu querer. Abra os nossos corações, abra a nossa mente para entender a tua palavra e dê-nos o desejo de colocar tudo isso em prática. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, já retomando um pouco sobre o que eu já comecei a dizer, o livro de Gênesis traz o início da história da humanidade. E se nós formos dividir o livro de Gênesis em duas grandes partes, nós vamos pegar uma primeira parte que vai ali do capítulo 1 ao 11 e uma segunda parte que vai desde o 12 até os 50. Por que essa divisão, que não é uma divisão ali pela metade? Porque a primeira sessão ela vai trazer o início, o relato do início de tudo. Desde a criação perfeita de Deus, tendo como ponto alto a criação do ser humano, mas também o início de toda a rebeldia, o início de toda a maldade, o relato da queda, da desobediência, da corrupção do homem que se espalha pela terra, até a gente chegar ali ao ponto da Torre de Babel, que é o final ali do capítulo 11, ou o capítulo 11 que finaliza essa sessão, que mostra que a corrupção já estava completamente espalhada por toda a humanidade. Então o Senhor Deus espalha os povos por toda a terra. E aí então começa a história de Abraão, ou de Abrão, como ele era chamado anteriormente. E essa história de Abrão vem justamente como uma resposta de Deus a tudo aquilo que havia acontecido, a toda a desobediência humana. Todos os efeitos da queda precisavam ser, de alguma forma, apagados ou retirados da face da terra. Mas, para isso, o Senhor Deus escreveu uma história maravilhosa, do qual o início é visto ali em Abraão.
se nós vemos o grande destaque humano da primeira parte dessa sessão, é a figura de Adão. Por quê? Porque Adão foi o primeiro ser humano, o homem representante de toda a humanidade e que de fato foi o responsável ali. Embora Eva tenha sido a primeira a experimentar do fruto, a responsabilidade ali era de Adão. Então, ele, como representante da humanidade, foi o que levou o ser humano à queda. Claro, e eu sempre digo isso, quem de nós teria feito diferente? Porque muitas vezes é muito fácil a gente olhar para Adão e culpar ele por tudo isso que ele fez. Mas quantos de nós teríamos agido diferente nessa situação? Não sabemos, mas seria muito difícil, até porque nós sabemos que tudo Deus tem planejado. O fato então é que Adão é visto como essa figura de destaque na primeira parte, enquanto Abraão é visto como a figura de destaque nessa segunda parte. Inclusive, há uma ideia judaica de que Abraão foi justamente levantado para consertar toda a confusão criada por Adão. Nós sabemos que, na verdade, quem conserta essa confusão é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo como o homem perfeito para consertar tudo aquilo que a humanidade havia falhado. Mas se nós pensarmos na história de Abraão, foi ali o início de tudo. Porque nessa promessa que Deus faz, de que vindo de Abraão viria uma grande família, que seria a bênção por toda a terra e que abençoaria todas as famílias da terra, nós sabemos que o próprio Jesus Cristo veio dessa descendência. Então, Abraão teve ali o seu grande papel, claro, levantado por Deus para isso. E o que nós observamos então é que nesse chamado, nessa história de Abraão, o plano de Deus de restaurar toda a sua criação começa a tomar forma. Deus começa a mostrar como que essa história se desenharia, como que todas as famílias da terra poderiam se voltar novamente ao Senhor. Tudo começa ali com a história de Abraão. Deus escolhe um homem que seria o início de uma grande nação, Israel, escolhida por Deus para cumprir todo o seu propósito de abençoar todos os povos da terra. E essa promessa, então, tem um papel essencial na história da redenção da humanidade, na missão da igreja e, claro, na missão da nossa família. Uma vez que nós somos parte da igreja de Deus, missão também da nossa família de não somente sermos abençoados, mas abençoar todos os povos da terra. Então nós vamos falar justamente sobre a bênção de Deus sobre todos os povos e como que essa bênção pode chegar a todos os povos da terra. Ou por que essa bênção deve atingir todos os povos da terra. Sim, essa é uma mensagem missionária. Quando nós pensamos na missão da igreja, naquilo que Deus nos chamou. Mas eu quero que nós olhemos para essa mensagem como família que entende que Deus nos chamou para uma grande missão. A primeira coisa, então, que eu quero destacar, e são, dessa vez, apenas 2 pontos, mas a primeira lição que eu quero destacar para nós nessa noite é que a ação de Deus em abençoar não depende de quem nós somos. Quando nós falamos sobre a bênção de Deus que atinge todos os povos, ou que deve atingir todos os povos, a ação de Deus em abençoar não depende de quem nós somos. E nós podemos ver isso olhando para a história de Abraão. Muitas vezes a gente não percebe isso, porque nós temos Abraão como o grande pai da fé, e para a gente ele é quase que um santo. Claro, não estou dizendo para que a gente adore a Abraão de maneira nenhuma. Nosso irmão já falou na liturgia, nossa adoração é exclusiva a Deus. Mas nós olhamos muitas vezes para Abraão como sendo alguém muito especial, e de fato foi um servo de Deus muito especial, muito importante. Mas se nós olharmos para a história dele, desde o início, nós vamos ver que ele era alguém completamente comum. Não havia nada de especial nele,
antes de Deus o chamar. E isso é a primeira coisa que nós podemos observar, então. A ação de Deus em abençoar não depende de quem nós somos. Se nós olharmos o histórico de Abraão, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, os versos 2 e 3, e você vai ver uma coisa interessante a respeito de Abraão, que muitas vezes a gente não se atenta. Josué, capítulo 24, os versos 2 e 3. Diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A primeira coisa que a gente pode olhar, então, sobre a vida de Abraão e sobre a sua família é: o pai de Abraão serviu a outros deuses. Serviu a outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Então, Abraão não foi criado como um servo do Deus verdadeiro. Ele não conhecia Deus desde a sua infância. Por isso, não havia nada de especial nele antes de Deus o chamar. Abraão era um ser humano como todos nós. Todos nós que precisamos do Senhor. E é claro, a partir do momento que Deus o escolhe, a vida dele é transformada. E ele passa a ser alguém importantíssimo em toda a história. Mas faz-se notório, então, que nada havia de especial em Abraão que viesse dele próprio. Antes de ser chamado por Deus, ele não conhecia verdadeiramente ao Senhor. Não tinha um conhecimento profundo sobre Deus e nem o buscava. Como seu pai serviu a outros deuses, certamente ele foi ensinado também nessas práticas. Contudo, Deus o chama, Deus o resgata e o coloca em uma posição de servo. Olha, aqui você vai servir, porque existe um grande propósito na nossa vida. Muitas vezes nós vemos grandes discussões a respeito da doutrina da eleição. Aquilo que diz, olha, Deus escolhe aqueles que Ele quer. Ele chama aqueles a quem Ele quer. E isso não depende de nós. E muitos são contrários a isso, mas é muito claro, desde o início, que Deus sempre escolheu aqueles a quem Ele lhe aprove, a quem Ele decidiu. Não havia nada de bom em Abraão que fosse melhor do que os outros, se não fosse Deus o ter escolhido. Então, o que há de bom em nós, na verdade, é Deus quem coloca. O que há de bom em nós é o fato de que Deus nos escolheu e nos chamou para estar aqui. Não há nada de bom em nós por origem. A nossa origem é pecaminosa. O que nós temos, todo ser humano nasce em pecado. E a verdade, então, é que se nós somos alvos da bênção de Deus, isso não é porque foi uma escolha nossa, mas porque Deus nos escolheu. A ação de Deus em abençoar não depende de quem nós somos, depende da própria vontade do Senhor. E é digno de nota também nessa história o fato de que Deus, para cumprir o seu grande plano de iniciar uma grande nação, Ele não chama um casal promissor, um casal ali jovem e com toda a disposição, ou que já tivesse muitos filhos. Deus chama um Abraão, que já tinha ali os seus 75 anos, e demora mais 25 para que ele tenha ali de fato o filho da promessa. E ele chama um homem que era casado com uma mulher também já de idade avançada e estéril. Uma mulher que não podia ter filhos. Como viria uma grande nação desse casal, se não fosse pela ação poderosa do Senhor?
A bênção de Deus não dependia de quem eles eram, mas dependia da própria escolha e do poder de Deus. E por isso nós devemos sempre agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Contudo, embora a bênção de Deus não dependa de quem nós somos, não dependa do que nós fazemos, o que nós podemos ver também na história de Abraão é que Deus exige uma resposta disso, uma resposta de obediência. Quando Deus chama Abraão ali, se nós voltarmos para o verso 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O que está implícito ali é que Deus espera uma ação de Abraão. Olha, eu estou te dando uma ordem, você deve obedecer. E é claro que a gente precisa ter na mente de maneira clara, e a história de Jonas é o grande exemplo disso, que se Abraão dissesse não, Deus ia fazer com que ele fosse da mesma maneira. Mas o fato é que Deus coloca uma situação na nossa vida, Ele nos dá uma ordem e Ele espera sim uma resposta nossa, que é uma resposta de obediência. Abraão foi chamado a abandonar um mundo de idolatria, um mundo de corrupção, e servir ao Deus único, vivo e verdadeiro, devendo abandonar sua terra, sua casa e sua parentela e seguir o caminho que o próprio Deus lhe mostraria. Havia uma necessidade de resposta. E aqui a gente precisa pensar sim agora na grande fé de Abraão, porque a única garantia que Abraão tinha nesse momento era a palavra de quem estava lhe falando. E se nós nos lembrarmos, Abraão não conhecia a Deus ainda, ele ainda não tinha tido experiências com Deus que lhe provasse, não, eu posso acreditar de fato que eu posso sair daqui e Deus vai fazer o bem na minha vida. Que garantia ele tinha nesse momento? A palavra do Senhor. E ali, claro, Deus moveu o coração dele para que ele cresce, para que ele de fato aceitasse a palavra do Senhor e dissesse, olha, eu não preciso de mais nada além disso, eu vou crer no que o Senhor está me falando. E o que nós vemos é Abraão de fato saindo da sua terra e seguindo a orientação que o Senhor lhe deu. E a garantia estava ali expressa então na promessa registrada nos versos 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E essa última parte aqui, te engrandecerei o nome, e às vezes eu paro para pensar naquilo que Deus faz e coloca ali na Bíblia, às vezes de uma maneira sutil, que a gente não percebe, mas que a grande interesse em nós, em buscar um aprofundamento. Porque os estudiosos dividem ali Gênesis até o capítulo 11 e depois a partir do verso 12, e há um grande contraste, a partir do capítulo 12, e existe um grande contraste aqui, na história da Torre de Babel e aqui no início da história de Abraão. Porque se a gente pensar nesse último trecho antes da história de Abraão, qual era o grande objetivo do povo que quis construir a Torre de Babel? Eles queriam fazer o nome deles grande. Eles queriam ser engrandecidos acima de todos os povos. E o que Deus faz? Frustra os planos deles. Eles queriam ser grandes, mas Deus diz, olha, vocês não vão ser grandes. Mas agora, na promessa que Ele faz a Abraão, Ele diz, eu vou engrandecer o seu nome. É Deus que controla toda a história. Deus levanta quem Ele quer e faz cair quem Ele quer. É a ação de Deus e não a nossa vontade. Nós não seremos grandes se não for a vontade de Deus. E o fato é que Deus levanta Abraão ali para que o nome dele fosse grande, mas nem isso, na verdade, era glória para Abraão. Isso ele seria glória de Deus, porque Deus diz, eu te engrandecerei o nome. Não depende de você, depende de mim. Eu farei com que isso aconteça. E de fato, é Deus quem levanta
a todos. E claro, frustra os planos daqueles que ele tem que frustrar. Deus é quem dá a bênção. Deus é quem nos abençoa. E isso não depende de quem nós somos. Depende da própria vontade do Senhor. E isso nos leva então à nossa segunda lição. A primeira lição: Deus abençoa a quem Ele quer, independente de quem nós somos. E a segunda lição relacionada a essa é que Deus sempre abençoa com um propósito específico. As bênçãos de Deus sempre têm um propósito a se desenvolver, um propósito a se realizar. E nós podemos ver isso também na história de Abraão. O final do verso 2 e o verso 3 nos fala: se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Deus mostrando. Ele abençoaria a vida de Abraão, mas havia um grande objetivo nessa bênção que o Senhor derrama. Ao olhar então para as promessas de Deus a Abraão, inicialmente nós temos uma mudança de foco ali na história da Bíblia, na história da humanidade. Aparentemente existe essa mudança. Por quê? Porque até ali, no capítulo 11, havia, claro, depois da queda de Adão, mas todo o histórico ali fala de uma humanidade como um todo. Toda a humanidade era corrupta, toda a humanidade estava ali vivendo contra o Senhor, toda a humanidade era desobediente. Falava-se no plural, falava-se da humanidade como um todo, mas ali Deus fala particularmente a um homem. Deus faz uma promessa particular a um homem. Deus fala diretamente a Abraão. Deus diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. 3 promessas feitas por Deus a um único homem, mas que contudo reverberam ou repercutem para toda a humanidade. Embora Deus falasse a um único homem, embora a promessa fosse direcionada a ele, era uma promessa que atingiria, sim, toda a humanidade. Deus diz que faria de Abraão uma grande nação. E a questão aqui não era simplesmente numérica, mas assumia um caráter de significância. Porque Israel não seria uma nação grande simplesmente em números, mas deveria ser uma nação modelo, que deveria ser reconhecida por servir ao Deus verdadeiro. Então Deus diz: olha, eu vou levantar uma nação vinda de Abraão, e uma nação que vai ser exemplo para todas as nações do mundo. E é assim que vocês devem viver. A promessa feita a um homem, que dele surgiria uma família, mas que uma família que atingiria todo o mundo. Deus promete então sua bênção a Abraão. Promete uma jornada bem-sucedida. Deus promete prosperidade, fertilidade, vitória contra os seus inimigos. Todos esses são aspectos da bênção de Deus, vistos na trajetória de Abraão. Nós podemos ver a reafirmação da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 22, 17 e 18, que nos dão mais detalhes. Deus diz: deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Deus promete vitória. Deus promete prosperidade. Deus promete que essa família, que essa nação seria uma nação vitoriosa, mas que deveria sim ser uma nação obediente. Então, embora possa parecer por um instante que as bênçãos de Deus eram exclusivas a Abraão e sua descendência, o que nós vemos na parte final dos versos 2 e 3 mostram essa extensão da bênção de Deus. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E Gênesis 22:18 é ainda mais enfático. Nela, tua descendência serão benditas, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nós vemos a ação poderosa de Deus, que emprega meios específicos, que escolhe pessoas específicas, mas visando atingir um objetivo maior, um objetivo universal. A bênção de Deus não vem à toa. A bênção de Deus vem para que nós compartilhemos, para que essa bênção seja espalhada pela terra. A bênção de Deus tem projetos específicos, tem objetivos específicos a serem cumpridos. E o que nós podemos ver na história da humanidade é que o plano de Deus sempre incluiu a redenção de todos os povos. E Abraão, bem como a nação de Israel, foram escolhidos então como instrumentos de Deus na realização dessa missão. E claro, nós estamos falando sobre família, mas você sempre deve associar, a princípio, e aqui a gente vai fazer uma diferenciação, mas sempre quando a gente pensa em nação de Israel, a gente deve pensar como uma família, porque a nação de Israel veio de uma grande família, proposta, criada ali por Deus, sustentada pelo Senhor. Deus escolheu um povo para ser exemplo, e é muito interessante a gente observar que tudo isso começa com uma promessa. Olha, isso tudo vai vir de uma grande família. Deus sempre valorizou a família, Deus ainda continua valorizando a família. Família é plano de Deus, é projeto de Deus, é bênção do Senhor. Mas é bênção do Senhor para abençoar também outras pessoas, outras famílias, outros povos. O Senhor Deus nos dá bênçãos, mas com um propósito específico. O próprio Deus, quem prometeu poder para Abraão, é quem dá poder para que ele cumpra essa missão, para que ele de fato cumprisse tudo que o Senhor ordenava, para que de fato Abraão pudesse ter filhos, o que ele não poderia, junto com a sua esposa que era estéril. O poder de Deus age, a bênção de Deus é colocada ali, e de fato a palavra de Deus se cumpre. O próprio Deus, ao abençoar Abraão, estava ali já abençoando todos os povos da terra. E é claro, dentro dos povos nós vemos, Deus oferece sim a salvação a todos, mas nem todos no final serão salvos. Isso é importante a gente destacar, porque muitas pessoas se baseiam no amor de Deus, na bênção de Deus, e falam, não, no final Deus vai salvar todo mundo, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. E de fato isso é verdade. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é juízo. A oferta da salvação, a bênção de Deus está exposta, está ali, disponível para todos. Mas nem todos se apropriam dela. E a gente pode ver isso na própria promessa de Deus a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nem todos receberão a bênção de Deus. E aqui é claro, quem são os que abençoam Abraão ali, para que Deus os abençoe também? Os que de fato recebem a palavra do Senhor. Os que reconhecem na figura de Abraão, em toda a sua história, alguém que serviu a Deus e quer servir da mesma maneira, e quer seguir esse mesmo caminho. Esses são os que estão de fato debaixo da bênção. Mas aqueles que querem viver contrários a isso, são pedras de tropeço, são maldição, e por isso também serão amaldiçoados. A bênção foi direcionada a Abraão, mas o que o texto nos mostra é que ela se estende a todos quantos são chamados, então, filhos de Abraão. E aqui é a parte que eu disse que a gente precisa separar, diferenciar essa questão de Israel, nação, como família de Abraão. Porque, a princípio, a ideia judaica é: filhos de Abraão são os judeus, aqueles que são descendência genética de Abraão. São esses os filhos de Abraão, esses que receberão a bênção do Senhor.
Uma vez que Deus promete: eu abençoarei todos os teus filhos, toda a tua descendência. Mas o que a Bíblia nos mostra é que não são os filhos de sangue, não são a descendência genética que são de fato os filhos de Abraão. Mas Gálatas 3, do 7 a 9, nos fala acerca dos verdadeiros filhos de Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, anunciou anteriormente o Evangelho a Abraão. E aqui é interessante, nós falamos muito acerca do Evangelho de Jesus Cristo, que a mensagem de Jesus Cristo é o Evangelho, ou a boa notícia da salvação. Mas o que esse texto diz é que, mesmo antes de Jesus, o Evangelho já havia sido pré-anunciado a Abraão, quando Deus diz a ele justamente isso: em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, como seu Salvador, você é filho de Abraão, você é descendência de Abraão, e por isso você é alvo da bênção de Deus. Você é abençoado com o crente Abraão, porque você é da fé. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é claro, o texto de Gálatas continua nos dizendo como que a bênção chega até nós. E essa bênção não chega até nós através de Abraão, mas através de Cristo, o nosso Salvador. Gálatas 3, os versos 13 e 14, nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Nós podemos ser chamados filhos de Abraão justamente pela fé em Cristo, e é através de Cristo então que a bênção de Abraão nos atinge. A bênção de Deus sobre Abraão chega até nós por meio de Cristo, porque Cristo nos deu a chance, nós que éramos gentios, ou seja, não judeus, de nós sermos chamados de verdadeiros filhos de Abraão. E para isso, uma notícia triste para aqueles que ainda pensam que para ser filho de Deus basta vir da descendência de Abraão. Não é isso. Não é isso. Alguém que nasceu da linhagem de Abraão, mas não crê em Cristo, não é filho de Abraão. Não recebe a bênção de Deus. Não é atingido pela verdadeira bênção que Deus derrama sobre Abraão e seus descendentes. Porque os verdadeiros descendentes são aqueles da fé. São aqueles que creem em Cristo e através de Cristo recebem a bênção, recebem o Espírito prometido, recebem a salvação em Cristo Jesus, a verdadeira bênção, a maior bênção que nós podemos receber. Eu sei que Deus abençoa muito a sua vida, eu sei que Deus te dá trabalho, alimento, Deus te dá família, Deus te dá muitas coisas, mas a maior bênção que Ele te deu, ou que Ele pode te dar se você ainda não recebeu, é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a grande bênção que nós recebemos, e é a grande bênção também que nós recebemos, não à toa, não para guardarmos para nós mesmos, mas nós recebemos com um motivo específico de recebemos essa bênção para também abençoar aos outros povos, as outras pessoas. Nós já podemos, ali caminhando para a nossa conclusão, pensar nas palavras contidas nessa promessa de Deus a Abraão, que são certamente ali o início da história de Israel, mas que mostram o nosso papel como igreja, que mostram o nosso papel como família que serve ao Senhor, porque essa bênção explica o papel do povo de Deus no mundo. Quando Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava mostrando o papel de Abraão, o papel do povo de Abraão e o nosso papel, porque uma vez que nós cremos em Cristo, somos chamados filhos de Abraão. A nação
de Israel, representada ali pela figura de Abraão, foi chamada com um objetivo específico de abençoar outras nações. Deus levanta um povo, abençoa esse povo e diz: olha, vão, abençoem os outros povos, sejam exemplo para eles, mostrem que há verdadeiro Deus em Israel e que não há salvação em nenhum outro. Esse era o objetivo da nação de Israel, e que tantas vezes nós vemos eles falhando, e por isso Deus mostra: olha, o verdadeiro Israel é aquele que faz a minha vontade. O verdadeiro Israel é a minha igreja, a igreja que se levanta em obediência. O verdadeiro Israel são as famílias que se submetem ao Senhor e fazem a sua vontade, e que, salvos em Jesus Cristo, agora cumprem o propósito dado a Israel. E que propósito é esse? Fazer o nome de Deus conhecido em todos os povos. Fazer com que todos aqueles que nos rodeiam, porque isso de fato era o que deveria acontecer com Israel. Eles estavam colocados ali em uma região e todos deveriam ali em volta ver que havia Deus em Israel. E o chamado para nós, o primeiro chamado é esse, para que todos os povos olhem para nós e vejam: olha, os crentes, como eles chamam, vivem diferente. A família deles é diferente, a ação deles no trabalho é diferente, a honestidade, o proceder deles é diferente. Por quê? Porque há Deus nas nossas vidas, porque há temor a Jesus Cristo em todos nós, há temor no nosso coração, há temor de Deus na nossa família, e por isso nossa família é diferente. E é claro, todos devem ver isso em nós, mas nós também não devemos ficar ali só parados. Alguns são chamados para ir para outros lugares, para que de fato todos os povos conheçam a Jesus Cristo, todos os povos possam conhecer a bênção de Deus. E esse é o grande propósito da bênção de Deus, dada a Abraão, dada aos filhos de Abraão, dada a nós. Ser abençoado para abençoar. Não simplesmente ser abençoado e gozar disso, se alegrar com isso. Claro, nós podemos aproveitar, podemos nos alegrar, mas nós somos abençoados com um propósito específico de ser bênção para os outros, de fazer com que outras pessoas conheçam. Essa precisa ser a nossa identidade. A minha identidade como cristão, individualmente, a nossa identidade como família, como igreja do Senhor. Nós devemos ser abençoados para abençoar os outros, para aqueles que ainda não conhecem, para que os outros possam ver em nós a bênção do Senhor e falar: eu quero isso para a minha vida, eu quero viver como eles vivem. Olha, muitas vezes eles nem têm tanta coisa assim, mas eles estão alegres, eles estão felizes, eles estão sempre de bem com a vida, porque eles têm a bênção do Senhor. Nossas famílias podem ter, sim, muito poder financeiro, se Deus nos der isso, mas o fato é que se houver pouca coisa, o que Deus nos promete é que o essencial, o sustento, Ele nunca vai deixar faltar. E nós temos o que é de melhor. Nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos a salvação, e isso torna a nossa família brilhante, isso torna a nossa família alvo a ser seguido, um exemplo a ser seguido. E a pergunta hoje é: se a nossa família tem cumprido o objetivo, tem cumprido o propósito que Deus deu a Abraão e a sua descendência. Porque se você é descendente de Abraão em Cristo Jesus, você precisa compartilhar dessa bênção. Você recebe, mas você entrega, você dá, você compartilha a bênção de Deus na vida de outras pessoas. Nós recebemos por Cristo a bênção de Deus, mas nós precisamos ser comprometidos em espalhar essa bênção. Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo é presente na nossa vida.
Queira Deus que Jesus Cristo seja presente em toda a nossa família. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Mas então, se a sua família já conhece, olha, se ali na sua casa todos conhecem ao Senhor, é hora de realmente nos voltarmos e colocarmos em prática, em obedecermos. Como dito, a bênção de Deus não depende de quem nós somos, não depende de quem nós fazemos, mas Deus exige de nós uma resposta de obediência. Que nós possamos pensar acerca disso, que nós possamos nos submeter e entender que a bênção de Deus vem até nós com um grande propósito de nós abençoarmos aqueles que ainda precisam. Que o Senhor assim nos guarde, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor faça a nossa família resplandecer em um mundo onde as famílias estão quebradas, onde as famílias estão doentes, onde as famílias procuram desesperadamente por solução. E nós temos a solução. Nós conhecemos a solução. E a única solução é Jesus Cristo. Que Ele mesmo assim nos abençoe. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pense mais uma vez a sua família. Entregue a sua família nas mãos de Deus. Peça a Deus para que a sua família receba bênçãos, mas que seja bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Senhor Deus, grande é o teu nome, Senhor. Nós proclamamos isso, nós já cantamos, nós já falamos acerca disso. E nós cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é abençoador. E que a sua bênção está sobre a nossa vida, que a sua bênção está sobre a nossa casa. E nós rogamos ao Senhor, Senhor, continue abençoando as nossas famílias. Continue nos orientando segundo o teu propósito. Nos ajude a entender, Senhor, que a sua bênção não é simplesmente para nós recebermos e guardarmos, mas que o Senhor nos abençoa com um propósito específico de compartilharmos a tua bênção a todos que ainda não conhecem. Que o Senhor abençoe a nossa família, mas que o Senhor exija sim de nós uma resposta. Que o Senhor exija de nós a obediência, como de fato o Senhor exige, mas que o Senhor nos cobre sim com relação a isso. Senhor, essa deve ser a nossa oração, e eu sei que isso muitas vezes é pesado para nós. Nós não queremos ser cobrados, nós não gostamos de cobrança, mas nós precisamos ser cobrados pelo Senhor, para que nós cumpramos o propósito que o Senhor colocou no nosso coração, o propósito que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós não somos salvos pelas nossas ações, nós somos salvos pela bênção, pela escolha do Senhor. E nós temos sim uma missão. Nós devemos obedecer. E nós queremos que o Senhor nos cobre, mas que o Senhor nos fortaleça para que possamos cumprir a nossa missão. Senhor, olhe para as nossas vidas, olhe para as nossas famílias, olhe para a Igreja Presbiteriana do Brasil em Guiratinga, que as nossas famílias possam brilhar nessa cidade, que as nossas famílias possam brilhar nas cidades da região, que as nossas famílias possam brilhar aonde quer que o Senhor nos leve, não para que o nosso nome seja grande, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor se faça conhecido em todas as nações, para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe as nossas vidas e nos conduza segundo a sua vontade. Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu quero convidar todos para que participem ali do nosso café, do nosso chá, e orem, não somente em maio, orem e coloquem em prática essas coisas, mas que o ano inteiro a bênção de Deus ocupe os nossos corações, a nossa família. Que nós possamos orar e nos comprometer em família, em buscar mais e mais ao Senhor. Que esse seja o desejo de cada um de nós, em nome de Jesus.